Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Passada aí a rodada de meio de semana de alguns campeonatos estaduais, estreias de clubes brasileiros nas competições internacionais e a estreia da Copa do Brasil, né? Teve seu primeiro momento aí com equipes já definindo suas vidas na competição. E é sobre a fórmula da Copa do Brasil que a gente vai falar a partir de agora. É por isso que a gente convida o torcedor a estar conosco, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá o like nos nossos vídeos. Importante também, né, comentar à vontade no nosso conteúdo e, claro, né, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Pois é, Copa do Brasil neste momento, né, a CBF arma a competição com 91 equipes, sendo 11 privilegiadas, né, com o acesso a essa competição a partir das oitavas de final. São 80 clubes que se dividem aí num mata-mata, em fases, né, até chegarem 5 equipes e se juntarem a 11 equipes que já estão pré-estabelecidas nas oitavas de final da competição. É duro, né, para um torcedor de uma equipe de um time médio porte, time intermediário de campeonato estadual, se posicionar diante de uma Copa do Brasil com uma fórmula, não digo mais democrática, né? Democrática por conta da participação de todos os 26 estados e o Distrito Federal, mas há uma fórmula de disputa que não é propícia para as surpresas que sempre foram uma evidência na Copa do Brasil. Inclusive, a partir de agora, a gente propõe, né, uma fórmula que é bem interessante e até mais viável para os clubes aqui no país, tendo em vista a disputa das 4 divisões nacionais do futebol brasileiro, as séries A, B, C e D. Se a gente soma todas essas equipes que disputam aí o Campeonato Brasileiro, um número que ele é muito sugestivo para a disputa de uma Copa do Brasil. A gente tem 20 clubes na A, 20 na B, 20 na C e 68 clubes na Série D. Somando tudo, 128 clubes. Se você sai aí dividindo por 2, fazendo um cálculo matemático simples, você percebe que sem atropelos, sem benefícios, sem clubes disputando Libertadores ou Sul-Americana, ou porque foi campeão da Copa do Nordeste, ou da Copa Verde, ou da Série B, entra no meio, não. 128, se você vai dividindo por 2, 64, 32, 16, 8, 4... até chegarmos aos 2 finalistas. Então essa é a sugestão. Em vez de 91 clubes, 128 clubes. A partir do momento que um clube possui a oportunidade de disputar um campeonato brasileiro, seja quaisquer a sua divisão, ele automaticamente estaria classificado para a Copa do Brasil. Na primeira fase, teríamos as equipes com um maior ranking disputando, né, as equipes com menor ranking jogando, né, como mandantes. As equipes menos, né, com um déficit de ranking aí, jogariam como mandantes. As equipes mais bem ranqueadas, mais bem estruturadas do país jogariam como visitantes. Em caso de empate, diferentemente do que acontece neste momento, onde o visitante avança, disputa por pênaltis. Copa tem esse sentido no futebol. A Copa é jogo único, e jogo único, em caso de empate, se decide nos pênaltis, claro, com exceção de algumas Copas espalhadas pela Europa, onde vemos aí a disputa do replay, né, com mando de campo invertido, como acontece na Copa da Inglaterra. Dessa forma aconteceria na segunda e na terceira fase. Né? Desta feita, a segunda e a terceira fase, consequentemente, elas teriam sorteio do mando de campo. Diferentemente da primeira fase, que ela coloca as equipes que estão, né, num patamar elevado jogando como visitante. Né, em relação à segunda e à terceira fase, mais uma vez jogo único, em caso de empate, penalidades. A partir da quarta fase, vulgo oitavas de final, aí sim, confrontos em 2 jogos, né, 180 minutos, aquela questão do saldo de gols, não ao gol qualificado, assim como está sendo praticado aqui já nesta edição de Copa do Brasil, em caso de empate na soma dos gols, penalidades. Assim seguiria para as quartas e para as semifinais da competição. A final, pelo menos na minha visão, e sei que muitos torcedores vão discordar de minha opinião nos comentários, eu faria num jogo único, com um mando de campo definido
em uma das arenas espalhadas pelo país. Na Arena da Amazônia, a Arena Pantanal, das Dunas, Pernambuco, Maracanã, Beira-Rio, enfim. Um estádio que tenha uma devida capacidade para abrigar esses torcedores, tenha a devida segurança e seja o estádio da final da Copa do Brasil, como acontece em outras Copas espalhadas pelo mundo. Em relação a um exemplo, né, que aconteceu neste fim de semana e a gente traz para o torcedor. Neste meio de semana a gente viu a disputa de alguns estaduais, a disputa de Copa Sul-Americana, Libertadores e tivemos também a Copa do Brasil. Em relação às equipes que disputam a Libertadores e entrarão nas oitavas de final desta edição, apenas Internacional e Corinthians jogaram pela Copa Libertadores. Tivemos as equipes da Sul-Americana, mas elas disputam normalmente a primeira fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, as equipes mais poderosas, né, Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio, né, a própria equipe do São Paulo, que nunca venceu a Copa do Brasil, é bem verdade, estavam aí em preparação para a disputa dos campeonatos estaduais no final de semana. Não seria propício um jogo único para essas equipes atuarem numa Copa do Brasil em primeira fase e já definirem sua vida? É interessante um questionamento que a gente sempre faz para o torcedor. Por que as equipes do Nordeste se desdobram no primeiro semestre para atuarem em 3 competições, estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, com baixo investimento, com pouca visibilidade, enquanto as equipes consideradas poderosas do eixo Rio-São Paulo do futebol do Brasil atuam apenas nos campeonatos estaduais, possuem folgas em sua maioria aí de uma semana, na maioria das vezes sem tantos compromissos, né, no meio da semana, e não podem disputar uma Copa do Brasil. Falta de elenco? Acredito que não. Tendo em vista que essas equipes elas dispõem, né, de vastos elencos com 35, 40, 45 atletas, e por que elas não podem disputar uma Copa do Brasil na sua primeira fase? Por isso que esse modelo de disputa ele é o mais viável no momento. Eu não enxergo uma Copa com 91 clubes e esse atrativo para os clubes da Libertadores e campeões de Copas regionais e da Série B entrarem no meio da competição. Copa regional serve para disputa de competição internacional. Já falamos isso aqui no canal do YouTube do Anderson Batista, destacando que o campeão do Nordestão e o campeão da Copa do Verde disputariam, né, como campeões, né, desses campeonatos regionais a Copa Sul-Americana em sua primeira fase. Seria o mais interessante a acontecer. Então, essa fórmula para mim é a mais viável. A partir do momento que você disputa um Brasileirão, seja qualquer a divisão, você entra na Copa do Brasil, você aumenta o lastro de participações em seu estado. O estado de São Paulo teria aí N participantes. Só para a gente ter uma ideia, aqui em Pernambuco, teríamos como participantes Santa, Náutico, Sport, Afogados, Central e Salgueiro. Então seriam 6 representantes pernambucanos em meio a 128 disputantes. Você percebe como você ganha com essa competição, colocando esses clubes em xeque para uma possível cota, né, de premiação por conta de um avanço de fase, né, tendo aí um bom aparato financeiro para essas equipes. Então é algo a ser questionado. E agora eu quero, claro, o comentário do torcedor. O que é que vocês acham a respeito dessa sugestão de fórmula? Por isso eu sempre convido o torcedor, se inscreve no canal, dá o like nos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e mandem aí as suas sugestões a respeito da Copa do Brasil. Qual a melhor fórmula? O que é que vocês acham a respeito desses 128 clubes participarem de uma edição de Copa do Brasil? Lembrar que para ser campeão dessa fórmula, né, de Copa do Brasil, nessa sugestão de fórmula, são válidas apenas 10 partidas. Primeira fase em jogo único, segunda fase em jogo único, terceira fase em jogo único, 3 partidas. Oitavas com 2 jogos 5, quartas com 2 jogos 7, semifinais com 2 jogos 9, a final em jogo único, 10 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. Competição curta, democrática, o caminho mais fácil para se chegar a uma Taça Libertadores da América. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no nosso canal. Até lá!